Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora no capítulo 6, mais exortações de Paulo a essa igreja de Corinto. Versículo 1 a 3 diz assim: E nós vos recomendamos a que não recebais em vão a graça de Deus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Não recebais em vão a graça de Deus. O que seria receber em vão a graça de Deus? Infelizmente, pessoas que receberam a graça de Deus não permaneceram nela. Pessoas que receberam revelação de Deus não continuaram, receberam em vão, no sentido de que aquilo que Deus queria fazer neles não foi possível, não teve continuidade, não teve perseverança que possibilitasse que a graça de Deus crescesse e expandisse na vida deles e através deles. Nós temos que entender que nós temos a responsabilidade de dispenseiros em relação àquilo que nos é dado por Deus. A parábola dos talentos diz que nós somos responsáveis por toda a medida da graça de Deus que nos é dada, seja 5, seja 3, seja 2, seja 1. Há diferentes responsabilidades, mas cada um de nós tem alguma responsabilidade daquilo que de Deus recebemos. E todos recebemos. Não é o fato assim de nós não entendermos ou ignorarmos. O fato é que todos recebemos e haverá prestação de contas sobre isso. Não receber a graça de Deus em vão é atentar para a dispensação de Deus a nós e agirmos como responsáveis por ela. Nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, vários exemplos de pessoas que perderam primogenitura, perderam o chamado, desviaram-se, a certa altura largaram. Temos ali Demas, temos Judas, temos Esaú, várias pessoas que de uma maneira ou de outra perderam aquilo que era devido a eles pela graça de Deus, por desvios, por banalidade, por escolhas erradas, enfim, por várias coisas, por desânimo muitas vezes. E mesmo Israel, tendo recebido todos aqueles pactos, todas aquelas alianças que aparecem no Antigo Testamento, quando nós lemos aqui na carta de 1 Coríntios, nós já lemos essa passagem, eles morreram no deserto. Aquele deserto que era a jornada deles se tornou o seu túmulo, por aquilo que eles não entendiam da palavra de Deus, enquanto caminhavam, enquanto se dirigiam para a terra prometida. Não alcançaram a terra prometida, nem a física e nem a espiritual. E Coríntios diz que todas essas coisas foram escritas para advertência nossa, porque temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa responsabilidade e temos diante de nós as nossas escolhas, tanto as escolhas que fizemos quando aceitamos a Jesus, quanto as escolhas posteriores que se faz e se continua fazendo no modo da perseverança. Então, ao contrário do que dizem os calvinistas, ao contrário do que diz o Sínodo de Dordrecht, temos livre-arbítrio e fazemos escolhas e somos plenamente responsabilizados pelo Senhor nessas escolhas. Não receber a graça de Deus em vão não é apenas não aceitar o Evangelho, mas é aceitá-lo e perseverar nele. Isso é dar valor à graça de Deus e não fazer dela algo em vão. Não dando motivo para escândalo, é outra preocupação de Paulo, ele diz logo em seguida, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Porque, de fato, uma maneira de receber a graça de Deus em vão é, depois de tendo-a recebido e até perseverado nela um pouco de tempo, depois disso começar a ser escandaloso ou ir amolecendo de alguma maneira. Há pessoas que se desviam no trajeto. Há pessoas que se desviam enquanto estão a caminho. Essa, na verdade, é a maioria. Nós lemos lá a parábola da semente, nós vemos que a semente que é sufocada por espinhos é a mais constante, infelizmente, nessa arena, né, do reino de Deus. E Jesus diz, ai dos escandalosos, é impossível que isso aconteça, mas ai daqueles por meio de quem eles vêm, ou esses escândalos acontecem. Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus, que quando Davi comete aquele adultério com Batseba, o Senhor diz a ele, olha, por causa do seu procedimento, deste ocasião para que o nome do Senhor seja blasfemado. Deste ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemem. Então, o escândalo no reino de Deus, o escândalo por parte de filhos de Deus, dá ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemem. Infelizmente, essa é a substância do escândalo.
um modo de comportamento contrário ao evangelho, que dá munição aos inimigos do Senhor para que falem mal do caminho, para que falem mal do Senhor. Infelizmente, é isso. E é um grande juízo em relação a isso, para que o ministério não seja censurado, Paulo diz em seguida, para que o ministério não seja censurado. Acontece e tem acontecido muitas vezes coisas que censuram o ministério, coisas que pelo escândalo, por aquilo que vem de pessoas do ministério, pessoas do evangelho, ministros e pessoas que estão a cargo de expandir o evangelho, vem muitas vezes como escândalo. Seja qual for a matriz desse escândalo, há uma camada maior de responsabilidade por parte daqueles que recebem uma graça maior. Aquele que tem 5 talentos é mais responsabilizado do que aquele que recebe 1. E esse que tem 5 talentos, eu diria, sim, não está escrito na parábola, mas eu diria que são pessoas que são investidas de autoridade, que recebem um comissionamento específico no ministério. E aí, a essas pessoas também há uma responsabilidade maior. Não podem realmente fazer nada que faça com que o ministério seja censurado. E, infelizmente, isso tem acontecido. Balaão está aí, com seus discípulos, com pessoas que fazem do ministério um cassino, uma casa de ganho, e pessoas que distorcem o evangelho também pela má doutrina. Esses dois são discípulos de Balaão, são filhos de Balaão. As pessoas que fazem do ministério um ministério mercenário e também as pessoas que fazem do ministério ocasião de tropeço. Essas duas coisas Balaão fez. Ele tanto foi mercenário como colocou tropeços aos filhos de Israel. Ambas as coisas ele fez por aquilo que tinha recebido de Deus como profecia. Ambas as coisas ele fez. E temos, infelizmente, diante de nós pessoas que criticam as pessoas, criticadoras e criticáveis, pessoas que criticam pastores, que criticam outros pastores que fazem ganho do evangelho, mas eles mesmos também fazem distorções desse mesmo evangelho. São filhos de Balaão do mesmo jeito. São ambos filhos de Balaão, porque trazem escândalo do evangelho de uma ou de outra maneira. Pastores mercenários que enriquecem pelo evangelho. Pastores gurus que criticam os pastores mercenários, mas também distorcem a mensagem do evangelho. E nesse meio também alguns padres bonitos e charmosos que amaciam a mensagem para o gosto do público. Tudo isso está debaixo do espectro de escândalo do evangelho, porque de uma ou de outra maneira o ministério é escandaloso ou distorce o evangelho nesse percurso, infelizmente. Também diz aqui no versículo 4 a 10, continuando, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, nas angústias, na pureza, no saber, na palavra da verdade, por honra e por desonra, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo muito. Aqui os contrastes que Paulo faz daquilo que são normas do Evangelho e pelos quais ele se recomenda. É curioso porque algumas passagens aqui ele faz perguntas desse tipo. Estamos, porventura, nos recomendando a nós mesmos? E aqui ele faz uma afirmação, né? Nos recomendamos a nós mesmos. Aqui ele faz uma afirmação e não uma pergunta retórica sobre isso. E Paulo faz essa autorrecomendação pelos contrastes que existem entre a percepção do mundo e a percepção de Deus das mesmas coisas. Como desonrados, mais honrados, desonrados pelo mundo, mas honrados pelo Senhor, como ignorados pelo mundo, mas conhecidos de Deus e do céu, por honra e por desonra, por glória ou ausência de glória, enfim, por tudo aquilo que é um contraste. Paulo se recomenda, por assim dizer, do lado pobre da cidade, poor side of town, né? Naquilo que o Evangelho tem justamente de depressivo e de não recomendável no mundo e por aquilo que o mundo espera. Alguma dessas coisas, inclusive, era escândalo para os próprios coríntios em relação a Paulo. Os corintianos se envergonhavam de Paulo por alguma dessas coisas das quais ele justamente se recomendava. Agora, aquela questão, né? Quem se recomendaria assim? Eu sou recomendável por ser preso, eu sou recomendável por ser perseguido, eu sou recomendável por apanhar, por ter o nome de persona non grata, no rol da infâmia, ao invés de estar no rol da fama.
Mas Paulo sabe que nisso tudo ele se identifica com a trajetória do Senhor. Ele sabe que em tudo isso ele carrega no corpo as marcas da cruz, em seu modo de viver, em seu modo de trajetória e no preço que paga. As referências de Paulo são as referências do Evangelho, naquilo que traz em si a humilhação do próprio Senhor, em ter se encarnado e em ter se humilhado, andado como pobre, ter sido crucificado, uma morte humilhante. Essas identificações são a parte que Paulo se gloria, de certa forma, porque ele sabe que nisso está a sua glória, nisso está a sua recomendação, em sua identificação com o Senhor, nos açoites, nas angústias, nas desonras, porque em tudo isso o Evangelho é retratado pela cruz, pela identificação com Jesus, e também por uma transcendência pessoal em relação àquilo que traria muitas vezes desgosto e tristeza para uma outra pessoa imatura. Porque quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo justamente porque para ele não há diferença entre ser honrado, ser desonrado, ser conhecido ou ser desconhecido. Porque ele já tem uma norma pessoal de transcendência das circunstâncias por aquilo que há de mais valoroso no Evangelho e que não tem nas normas desse mundo nenhum tipo de reverencial, nenhum tipo de equivalente. Então, Paulo está tranquilo quanto a isso. Nos recomendamos nessas coisas, em angústias, em desonras, em açoites, e em tudo aquilo que no mundo é definido como derrota. O que define o Evangelho? É com essas definições associadas com a cruz de Jesus que Paulo se define e se recomenda perante os corintianos. Depois, continuando aqui, versículo 11 a 13, ele diz: para vós outros, ó coríntios, alarga-se o nosso coração, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, dilatai-vos também vós. Paulo está assim muito curioso. O sentimento de Paulo com os coríntios, apesar de todos os problemas, apesar de todas as incompreensões, mas o sentimento dele é sempre eterno, é sempre de pai dirigindo a filhos. É sempre eterno, o sentimento dele é esse. E quando ele fala, para vós se alarga o nosso coração está largado em direção a vocês. Quanto de nós pode falar a mesma coisa? Quanto do nosso coração está dilatado perante o nosso próximo? Uma pergunta aqui que faço. Porque o estreitamento ou a abrangência do Evangelho estão para nós como possibilidade. Estreitamento ou abrangência. Já vi muito estreitamento. Já vi muita mesquinharia. Infelizmente, por pessoas nominadas do Evangelho. Muitas rixas, muitos ciúmes, muitas contendas. E não me refiro apenas a pessoas de maneira geral, mas entre pastores vestidos, pastores infantis. Já vi demais isso. Eu mesmo incorri, e por certo eu tenho ainda incorrido em muitas dessas censuras. Mas apenas isso, irmãos. O que cabe em nossa espiritualidade? Ou o que deveria caber em nossa espiritualidade? Nós devemos realmente estar expandindo nosso coração por meio de um processo de quebrantamento e de renovação. Porque a norma mais qualitativa do Evangelho para nós seria uma norma de uma maior abrangência de afetos, de fruto do Espírito, de tudo aquilo assim que retrata o Evangelho para nós mesmos, nosso modo de procedimento, e daquilo também que, a partir de nós, é testemunho para o nosso próximo. Uma norma realmente abençoadora e ampla, porque o Senhor fez isso, Ele abraçou o mundo através de Jesus, Ele fez isso. O coração de Deus fez isso em Jesus. Todo o egoísmo e toda a mediocridade façam com que o Evangelho também se retraia em nós, ao invés de se expandir. E aqui Paulo diz, nosso coração está alargado, então nós devemos realmente estar assim, pelo menos estarmos vencendo todo o egoísmo e tudo aquilo que se torna medíocre em nós, por causa muitas vezes do nosso egoísmo, que estreita nosso coração e estreita nossos afetos. Para vós alarga-se o nosso coração, Paulo diz, né? Para vós alarga-se o nosso coração. O Evangelho tem o afã de se expandir. É da natureza do Evangelho se expandir. É da natureza do Evangelho se espalhar. É da natureza da mensagem ser propagada. Mas para isso devemos ter um coração realmente expandido nos frutos do Espírito.
Paulo diz aos Coríntios em termos assim de reprimenda. Alargue-se o nosso coração, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E Paulo fala, mas vocês estão estreitados. Aquilo que para nós vem como dilatação, como amor, como sofrimento, como esforço em prol de vós, não tem um correspondente em vocês. Vocês estão limitados em vossos próprios afetos. E isso é um tipo de estreitamento da qual todos nós somos passíveis. Porque o evangelho em nós não está parado. Ele deve estar crescendo. Se não está crescendo, infelizmente está retrocedendo. Não existe ponto morto em nossa trajetória. Não existe ponto morto. Ou estamos crescendo, ou estamos diminuindo. Aquilo que chamamos de estagnação é, na verdade, a ausência de crescimento e uma diminuição da graça de Deus em nós. Nós não podemos estar assim, estreitados e nem estreitando-se. Aqui na igreja de Corinto, claramente se vê a imaturidade como efeito desse estreitamento. O que podemos alcançar no Evangelho? Podemos alcançar apenas pelo aumento do fruto do Espírito em nós. Apenas por uma norma de quebrantamento. O equívoco dos corintianos, que pode ser também o nosso, é achar que alguma coisa do Evangelho se expanda por meio apenas de conhecimento, por meio apenas de leitura, de busca de informações e de acúmulos de conhecimento. Esse é o engano dos corintianos e pode ser também o nosso. Mas a norma mais interiorizada do Evangelho e aquilo que realmente pode expandir o nosso coração é a norma do quebrantamento pessoal. É a norma da santificação, da nossa humilhação, com consequente aumento e amadurecimento dos frutos do Espírito em nós. Senão cairemos no mesmo engano dos coríntios e seremos assim, limitados em nossos próprios afetos. Porque aquilo que podemos pelo Evangelho, aquilo que podemos pelo Reino de Deus, só o podemos em uma expansão cada vez maior dos nossos corações em Jesus. Dilatai-vos também vós, diz Paulo. Ora, como justa retribuição, dilatai-vos também vós. O que Paulo pede aqui é que haja reciprocidade. Assim como nós nos dilatamos para vocês, dilatem-se vocês também em nossa direção, em toda norma de paciência, em toda norma de amor, em toda norma de longanimidade, de compreensão, de aceitação da mensagem, de aceitação da palavra, de sujeição ao Evangelho. Esses são os conteúdos da dilatação dos corações, dilatação de afetos, o amor aumentando em nós. Isso Paulo pede aos coríntios como reciprocidade, para que aquilo que Paulo tem investido neles, em ensino, em consagração, com o preço do açoite, com o preço da desonra, muitas vezes, ele quer ver nos coríntios o crescimento que leva a uma expansão do coração, com consequente expansão do amor, da compreensão das normas mais profundas do Evangelho. Isso é o que Paulo quer para os coríntios e pede a eles que haja essa reciprocidade. É como se Paulo dissesse, olha, queremos ver os frutos do nosso trabalho em vocês por meio disso, por meio dessa reciprocidade, porque os horizontes estavam desencontrados ali. Os amplos horizontes de Paulo não encontravam nos coríntios o eco pretendido por Paulo. Havia uma cisão ali entre eles. Agora devemos entender isso. O que todo pai quer? O que todo pai quer? Você que é pai, o que você quer para o teu filho? Você quer que ele se retraia ou que ele se expanda? O que o nosso pai quer de nós? Porque Paulo se identifica com o amor de Deus nesse sentido, querendo o crescimento espiritual dos coríntios. Nós devemos querer isso também para os nossos filhos, esse mesmo crescimento, porque o nosso Pai que está no céu, ele quer isso, tendo Jesus como norma, que nós também alcancemos essa graça de termos os corações dilatados por meio do Evangelho. Jesus em nós não é apenas a esperança da glória, mas é a norma pelo qual podemos e devemos estar crescendo e expandindo nosso coração no Senhor. Tá? 14 e 18, versículo 14 e 18 desse capítulo 6, resumidamente, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente com o incrédulo, porque nós somos santuário do Deus vivente. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Retirai-vos, separai-vos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Eu já vi isso, já vi muito isso ser aplicado em relação ao casamento. O casamento, julgo desigual. Uma irmã casar com um mundano. Tinha até um, um presbítero assim, que meio humorística, tetricamente humorística, ele dizia assim: se você casar com um filho de diabo, você poderá ter problemas com seu futuro sogro. Diria isso. Eu já vi pessoas dizendo que não, que isso não se refere realmente a casamento, mas se refere mais a uma associação com pessoas do mundo, ou uma situação em que você se aliança ou faz coisas com pessoas comprometendo a sua fé, ou de certa forma se assimilando um comportamento que não é segundo o Evangelho, por associações diversas, de associações comerciais, questão de trabalho, alguma coisa assim, em que você se associa com a pessoa do mundo e assimila as normas do mundo. Que associação pode haver entre o crente e o inferno? Pessoalmente, eu acredito que as associações são todas elas assim condenáveis, associações que realmente assim nos coloquem perante um julgo desigual. Essa expressão julgo desigual é uma expressão tirada lá do Deuteronômio, né? Onde era exortado que não se colocasse julgos desiguais entre um animal e outro, um boi e um jumento, alguma coisa assim. Mas tinha uma aplicação espiritual, não podia colocar dois animais, assim, por assim dizer, diferentes, carregando o mesmo jugo, que era aquela canga que os animais colocavam e puxavam assim o arado, muitas vezes, né? Aquele canzil, aquela canga, aquilo ali era o jugo. E a Bíblia exorta que nós coloquemos dentro de nós, de nossos ombros, o jugo de Cristo. É o jugo de Cristo que tem que estar em nós. Não o jugo do mundo ou o jugo de pessoas do mundo. Aqui eu acredito o seguinte: quantos e quais podem ser os jugos desiguais? Embora essa passagem possa não se referir especificamente à questão do casamento, mas eu perguntaria, qual seria o jugo mais definitivo que pode mais comprometer a integridade da pessoa, se não uma aliança de casamento? Porque, é claro, uma mulher que casa com uma pessoa mundana, ou um filho de Deus que casa com uma mulher mundana, uma mulher que não vive o evangelho, ou um homem que não vive o evangelho, ele está aliançado, ele está comprometido. Então, existe um julgo bem desigual aqui, sim. Embora possa não ser especificamente isso, mas eu diria até que o maior dos julgos desiguais possa ser realmente assim uma aliança com uma pessoa, uma aliança que vai envolver intimidade, que vai envolver a geração e a criação de uma família com uma pessoa que não é do evangelho. Isso é meu, mais julgo desigual que isso, sinceramente. Mas o fato é que Paulo continua fazendo perguntas assim, desafiadoras que acrisolam ou aprimoram o conceito. Que comunhão pode haver entre as luzes e as trevas? Ele diz aqui, né? Que comunhão pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que harmonia entre Cristo e Belial? Que sociedade pode haver? Que sociedade pode haver? Então, nada que no mundo existe como norma pode ter alguma coisa associativa do crente em relação, ou que pede, de certa forma, assim, uma acomodação de valores por parte do crente. Essa associação realmente não pode haver. Eu me lembro uma vez que, agora está meio parado aqui no Paraguai, mas aqui no Paraguai uma mulher, uma assembleana, estava ali com um monte de sacola, um monte de muamba, e ela estava glorificando a Deus, porque o Senhor cegou a visão dos fiscais da Receita, e ela pôde passar com um monte de muamba. Então ela estava justamente glorificando a Deus por ter passado com muamba, mas de certa forma estava se associando com o mundo, porque a implicação é essa. Nós somos santuário do Deus vivente. Aqui Paulo fala, porque eu sou santuário do Deus vivente, então não pode haver. Se Cristo não se associa com o mundo, se Cristo não se associa com o pecado, como os seus discípulos poderiam se associar de alguma maneira, ou ter assim um comércio, ou um trabalho, ou alguma coisa que se associe com o pecado em algum nível? Não pode realmente haver.
A implicação é que somos santuários de Deus vivente. E no nosso caso é ainda mais grave, porque houve um avanço identitário em Jesus. Nós sabemos disso. Se lá no Antigo Testamento ser povo de Deus era um país, era uma organização política ou envolvia a raça, agora é a própria vida em si e o que se é em Jesus com a habitação do Espírito dentro de nós. Nós somos o santuário, nós somos a pedra viva, nós somos o edifício de Deus em nós mesmos e por aquilo que do Evangelho está em nós, crescendo em nós e se expandindo em nós. E essa identidade espiritual só cabe em uma vida de santidade, só cabe em uma vida apartada do mal e do pecado. Não podemos realmente acomodar. Por isso, retirai-vos, né? A implicação é essa. A implicação clara é essa. Por isso, retirai-vos do meio dele. Separai-vos, diz o Senhor. Não podemos realmente nos associar e não podemos acomodar tão pouco. Negociações perigosas. Existem muitas pessoas que acomodam, como nós temos falado, fazem negociações perigosas com o mundo. Existe até um termo assim, um termo meio técnico, chamado dissonância cognitiva. Ouvi falar disso? Dissonância cognitiva. Que é quando assim, uma pessoa acomoda os seus valores, quando vê que seus valores se chocam com um querer, a pessoa quer muito uma coisa, mas aquilo se choca com os seus valores. O que ele faz? Ela diminui a exigência de seus próprios valores, diminui, de certa forma, seus próprios valores para superar a dissonância cognitiva, ou seja, aquele incômodo inevitável que existe entre aquilo que a pessoa quer e aquilo que ela tem como norma, ou como princípio, ou como valor. Chama-se dissonância cognitiva isso. E muitas pessoas estão fazendo isso, apaziguando essa dissonância cognitiva por meio de acomodação. Enquanto que a exortação bíblica é retirai-vos. Não fica lá namorando, não fica lá apaziguando, não fica lá assim, se associando com aquilo. Essa expressão aparece de novo em Apocalipse, no livro do Apocalipse, se referindo justamente àquilo que vem do mundo, a grande Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse, que é o mundo, que é o sistema, e da qual nós devemos nos retirar por aquilo que existe assim, de contraste com a norma do Evangelho em relação àquilo que é corrente no mundo e na filosofia do mundo. A palavra de Deus diz que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, porque o sistema do mundo, cooptado pelo seu príncipe, faz e perfaz a grande prostituta, o sistema, a cidade, a grande Babilônia, e a meretriz que cavalga a besta, são um sistema. Essa grande meretriz, esse sistema, está montado na besta e está embriagada do sangue dos mártires. Ela tem um nome escrito em sua testa, Babilônia a Grande, a mãe das abominações e de todo o pecado que se comete na terra, vitimando inclusive o povo de Deus. É por isso que o povo de Deus tem que sair desse sistema, porque o povo de Deus não tem nada ali. O povo de Deus, o que pode acontecer com o povo de Deus é ser vítima desse sistema, porque essa Babilônia ela está embriagada do sangue dos mártires. Esse sangue será vindicado pelo Senhor, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Todo o sangue derramado sobre a terra terá a sua vindicação. O Apocalipse 6 diz isso. Então nós temos que realmente nos retirar desse sistema que é completamente oposto ao Evangelho. Agora, entendamos isso. Temos que dar testemunho nesse mesmo quadro. Então, retirar-se não é se isolar. Retirar-se do mundo não é ter uma norma legalista, que tira objetos do mundo ao invés do sistema do mundo que está muitas vezes no nosso coração. Não é isso. Mas realmente temos uma vida íntegra nesse mundo, não participando realmente de seu sistema, não participando do seu mal. Eu me lembro uma vez que lá em Itanhaém tinha uma telefonista, né, Clarice, lá nos anos 80, e ela falou para mim assim, irritada, você não vive, você parece que vive na lua, você não vive nesse mundo. Aí eu disse assim, não, mas eu não sou desse mundo mesmo. A palavra de Deus diz, né, nós não somos desse mundo. Jesus falou, né, como eu vos retirei do mundo, o mundo vos odeia. Então eu disse, eu não sou desse mundo. Aí ela disse, é? Então você é marciana? Você vem de Marte? Você não é desse mundo? Eu já estava por aqui comigo também. Mas a verdade é essa, que a nossa identidade implica nisso. Então nós temos que vivê-la realmente
com todas as renúncias, com todas as perdas realmente que isso implica, não compactuando com esse mundo, rejeitando realmente seu sistema, para que possamos manter intocada a nossa salinidade e a nossa luminosidade como sal, como luz e como igreja. Amém? Deus abençoe, irmãos.